Seu destino será cumprido. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E para muitos, a parte favorita do desenho dos Jovens Titãs de 2003 é o grande confronto épico que a equipe teve com o querido pai da Ravenna, né? Aquele pequeno demônio multidimensional Trigon. E claro, sempre tem a hora da abertura do desenho, né? Mas essa é a hora concurso, isso aí é sempre a parte favorita de todo mundo. O grande arco envolvendo esse vilão poderosíssimo é talvez o ponto mais alto e épico do desenho. Isso porque não envolveu só o Trigon, mas também outro grande personagem favorito aí da galera do desenho, o Slade. Então, no vídeo de hoje nós vamos, finalmente falar dos episódios que compõem esse grande arco aí do vilão Trigon no desenho dos Jovens Titãs. Tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, né? Só antes da gente começar aqui o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aquele Titã like e também Titã comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Comenta aqui embaixo se você lembra todos os episódios aí em relação a esse arco do Trigon no desenho dos Jovens Titãs. Dito isso, então, como eu falei na abertura, esse arco que envolve o vilão Trigon e também o passado da Ravenna, ele foi construído ao longo da 4ª temporada do desenho. Foi aí então que rolou esse grande foco nessa personagem. O grande confronto com o Trigon rola nos 3 episódios finais dessa temporada, mas antes tiveram 2 episódios que serviram de preparação para esse final. E nós vamos começar então analisando o 3º episódio dessa 4ª temporada, chamado A Marca de Nascença. Ele começa com o vilão Dr. Luz de volta e destruindo uma plataforma de petróleo. Os titãs chegam para detê-lo e o vilão prova que pode se defender contra eles. Isso até que a Ravenna se esgueira por trás dele e o assusta. Isso porque isso rolou nos episódios lá atrás, quando a Ravenna perdeu o controle dos seus poderes. E ele fica tão assustado que ele se rende imediatamente. Com isso, o Cyborg já diz para eles saírem para comemorar. Mas a Ravenna se recusa, dizendo que só quer voltar para a torre antes que o amanhã chegue. Deixando os outros titãs se perguntando, o que tem de tão especial então no amanhã? A cena então se move para o subsolo, para uma caverna escura. O chão treme e um braço rompe a terra. O Slade surge das cinzas dizendo apenas 3 palavras. O dia começou. O dia começou. E sim, quer algo mais dramático que isso? Isso é uma grande revelação porque aí no contexto do desenho, aparentemente o Slade ele tinha morrido no final da 3ª temporada, naquela luta épica que teve, com a Terra. Mas aqui parece que ele tá vivo, mas com certeza aí tem algo por trás, vai ter uma explicação em relação a isso. De volta à torre, a Ravenna está sentada em seu quarto, olhando para um relógio, esperando a meia-noite, por um motivo inexplicável. Então, ela ouve um barulho alto do lado de fora do seu quarto. Ela chega à sala de estar, onde encontra o resto da equipe lhe dando uma festa surpresa. Quando a Ravenna pergunta como eles sabiam que era o aniversário dela, o Mutano revela o super trabalho de detetive que ele fez para descobrir isso. Todos estão muito animados, mas antes que a festa possa continuar, a Ravenna fica com raiva e sai furiosa, desejando que não haja festa alguma. Inicialmente, então, aí tem esse grande mistério de por que a Ravenna odeia tanto o aniversário dela. Bom, quem sabe um pouco da história da personagem, fora ali dos desenhos, vai saber imediatamente. Mas para quem só acompanha o desenho, fica esse mistério. O Robin vai atrás dela e pergunta o que está de errado. O líder diz que eles estão conectados pelo fato da Ravenna já ter entrado na sua mente e que ela deveria deixá-la entrar na mente dela para saber o que tem de errado. A Ravenna sai dali só dizendo que se ele soubesse o que aconteceu no dia do aniversário dela, ele também não comemoraria. De volta ao seu quarto, a Ravenna olha para o relógio novamente, apenas querendo que o dia termine. Ela começa a meditar para se acalmar, quando de repente o seu quarto explode em chamas. Uma voz ecoa pela sala, uma voz sombria que já apareceu na 1ª temporada. A voz diz que ela, a Ravenna, cumprirá o seu destino. Ela não tem outra escolha. O portal será aberto e uma marca aparece na parede. E eu comentei em relação a um episódio da 1ª temporada, porque tem um episódio específico lá onde os titãs eles conseguem entrar na mente da Ravenna. E lá dentro eles encontram uma projeção do Trigon, que era um dos grandes medos da vida dela. A gente não fica sabendo o nome ou quem ele é direito, mas lá foi a primeira aparição do vilão, era só algo projetado ali dentro da mente dela. O quarto volta ao normal, e depois de um alarme soar na torre, o Slade finalmente se revela aos titãs, chocando todos eles. O Mutano grita que a Terra tinha o soterrado nas cavernas. Então, a marca que vimos antes queimando no quarto da Ravenna aparece na testa do Slade.
E sem avisos, o Slade salta e lança um jato de fogo diretamente na Ravenna. Ela evita a explosão e uma batalha se inicia. O vilão fica usando seus novos poderes de fogo, que o deixaram muito poderoso. Ele chega até a Ravenna e diz que tem uma mensagem para ela. Ele agarra o braço dela e queima o símbolo no corpo da garota. O Slade então começa a destruir o lugar inteiro, colocando assim os outros titãs em perigo. O Robin parece que vai ser esmagado. Então, a Ravenna quase enlouquece e grita "pare!". E de repente, tudo e todos, exceto ela, param de se mover. E aqui já dá para juntar as peças quando a gente vê esse símbolo, então, que a gente vê que era do Trigon lá pela voz dele, agora também no corpo do Slade. Então meio que dá para ver já, né, que os dois estão conectados aí e eles fazem parte de um plano. A Ravenna, de alguma forma, parou o tempo, só que o Slade consegue se movimentar também. E a garota, completamente assustada agora, começa a correr. Ele fica dizendo que não importa o que ela faça, vai acontecer. Esse dia chegaria. A Ravenna foge e salva o Robin. Uma vez lá fora, ele começa a fazer várias perguntas. Mas, novamente, antes que ela possa responder, o Slade aparece e começa a atacar novamente. Ele é imparável. Parece que até ele não é humano. Ele fica falando algo que parece uma profecia para a Ravenna. E ela novamente foge e, junto com Robin, eles se escondem numa catedral ali perto. E esse Slade aqui, super poderoso e imparável, realmente tá muito legal. E aqui nessas falas dele, que ele vai dizendo coisas que parecem aleatórias, são várias dicas que depois você vai juntando os pedaços aí ao longo da temporada, fazem bastante sentido. Dentro dessa catedral, a Ravenna começa a explicar um pouco do seu passado. Ela diz que quando ela nasceu, eles, que devem ser os sacerdotes de Azarath, mas aqui não é explicado, olharam para o seu futuro e viram que nesse dia algo muito ruim deveria acontecer. Foi por isso que ela não quis comemorar. O Robin então pergunta sobre o símbolo na cabeça do Slade e o que isso significa. Mas, de novo, o vilão interrompe a resposta. Agora é apenas a Ravenna contra o Slade. Ela começa a correr novamente e até a voar, mas o Slade a segue e ele não para. Ele diz que a mensagem deve ser entregue. O Slade a alcança e a prende no topo de um arranha-céu. Ele arranca a capa da garota para revelar mais símbolos que estão percorrendo todo o corpo dela. A mensagem será entregue. Seu destino será cumprido. E essa perseguição e a luta do Slade aí atrás da Ravenna é muito 10 de 10. E aqui também tem algo realmente inédito que você vai ver no visual da Ravenna mudando aqui. O símbolo do Slade agora aparece na Ravenna também. As suas roupas começam a se rasgar para revelar mais símbolos por todo o corpo dela. E também o cabelo da garota começa a crescer. O sol começa a nascer e a se pôr muito rápido, à medida que os dias passam diante dos seus olhos. De repente, o Slade a solta. A Ravenna olha para a cidade. O céu está vermelho sangue e a cidade está em ruínas. A torre está destruída em um oceano de lava e vários corvos de 4 olhos estão ali. Então vemos estátuas dos titãs, todos em pedras. O Slade diz que este é o destino dela. Este é o mundo que ela está condenada a criar. Então, o gigante demônio Trigon surge rindo maldosamente. E aqui a gente tem talvez aí um futuro apocalíptico que talvez aí a Ravenna que vai trazer para os titãs. Talvez aqui uma visão então do futuro onde tudo deu errado. O Slade termina falando que isso vai acontecer, que ele vai se certificar disso. Então, a visão termina, com o tempo voltando ao normal. A Ravenna fica inconsciente e o Slade a solta do topo do prédio. Antes que a Ravenna possa cair no chão, o Robin aparece. Ele a salva e a leva para a Torre dos Titãs. No final desse episódio, a Ravenna corta aí o seu cabelo e depois os Titãs montam uma segunda festa de aniversário para ela. Dessa vez, a Ravenna concorda com a festa. O Robin diz à garota que eles encontrarão o Slade e descobrirão por que ele estava atrás dela. Enquanto ele se afasta, a Ravenna olha para baixo e vê os 2 símbolos aparecendo em suas mãos. Ela diz que este é apenas o começo. Mas ainda tem outra cena com o Slade ajoelhado e conversando com Trigon, através desse símbolo. E ele diz que a sua primeira tarefa está concluída. E depois desse episódio bem impactante, essa trama envolvendo profecias e o passado da Ravenna voltaria no 7º episódio então dessa 4ª temporada, chamado A Profecia. Nesse episódio é mostrado que os Titãs ainda estão buscando a explicação para aquele símbolo misterioso. Enquanto isso, a Ravenna continua tendo pesadelos com Slade, e ela nega que essa profecia de que ela vai destruir o mundo seja verdadeira. O Slade novamente atrai a atenção dos Titãs, causando estragos nas cidades com seus novos poderes. Nessa luta, o Slade recebeu outra mensagem. Ele explica sobre aquele símbolo. É a marca de Scat, e que em breve mais pessoas a terão. Ele deixa só uma biblioteca antiga de pé, e por isso a equipe resolve investigar ela.
E isso não foi uma coincidência, até porque agora uma etapa do plano do Slade é fazer os Titãs saberem dessa profecia e do passado da Ravenna. Lá dentro do local, eles encontram outra daquela marca, que revela um caminho subterrâneo secreto que leva a uma outra câmara. Ali, estátuas começam a falar de uma profecia, e que uma gema será o portal. E é uma cena bem de terror. A Ravenna fica coberta com essas marcas. Ela deixa os seus companheiros de equipe por um momento e viaja para Azarath, para falar com a sua mãe, Arella. Tudo isso enquanto os Titãs ficam investigando aquele templo. Só que, tristemente, a mãe da Ravenna explica que é tarde demais. E, de repente, todo lugar que a Ravenna estava vendo ali se revela ser uma ilusão. E a realidade é que Scat já se desfez da cidade e matou seus habitantes e destruiu ela. Mãe, eu tô com medo. Sempre teve o amor do seu povo, Ravenna. E aqui é uma parte bem importante porque a gente conhece aí a mãe da Ravenna e até o lugar onde ela cresceu. E isso aí é bem revelador, tal qual também essa revelação mostrando que tudo aquilo ali era uma grande ilusão, estava tudo destruído. De volta à biblioteca, os Titãs encontram várias outras marcas de Scat, que revelam uma câmara onde Slade os aguarda. Ele afirma que a gema está faltando, e abrirá o portal para trazer Scat ao mundo físico dos mortais. Nesse momento, a Ravenna finalmente retorna, brilhando com as marcas, e derrota o Slade, recusando-se a aceitar o seu destino, e dizendo ao vilão para dizer a seu pai para destruí-la, antes que ela o ajude. Os Titãs ficam chocados com essa aparência da Ravenna, e depois que ela derrota o Slade, ela finalmente conta a eles o seu destino sombrio. Ela é filha de Trigon, o Terrível, que usou o nome Scat para proteger a sua identidade, e que ela é a gema que irá convocar o Lorde Demônio para a Terra. A Ravenna também revela que o seu destino é sombrio, e que é impossível mudar o inevitável. Mas, para surpresa dela, os seus companheiros de equipe prometem nunca deixar o fim do mundo ocorrer. Enquanto isso, o Slade informa ao Trigon que a profecia se revelou, e ele então diz que o Slade pode um dia recuperar o que havia perdido, se continuar a provar o seu valor ao poderoso demônio interdimensional. Bom, daí a gente dá um pulo desse 7º episódio para os 3 últimos então que encerraram essa 4ª temporada do desenho. E esses 3 últimos episódios são parte 1, parte 2 e parte 3, e tem um nome bem sugestivo, que é O Fim. E como o próprio nome desses últimos episódios sugere, era para o desenho então já acabar nessa 4ª temporada. Até porque um dos criadores aí dos Jovens Titãs, né, do desenho, ele deixou essa temporada depois que ela se encerrou. Mas, como a gente sabe, né, a popularidade ainda era muito grande dos Jovens Titãs, ainda mais com uma temporada tão boa quanto foi essa 4ª, e por isso fizeram uma outra temporada ainda que aí depois se encerrou na 5ª. Mas realmente esse encerramento aí tinha muito cara aí de final de desenho. Esse final de temporada começa com Slade e o Trigon conversando. O Trigon diz que os planetas estão se alinhando e a profecia finalmente será cumprida. Slade promete que trará a gema, no caso a Ravenna, para o Trigon, e o lembra de cumprir a sua parte do acordo e lhe devolver o que ele quer. De repente, a cena muda para Ravenna no seu quarto, assim que o sol nasce. Ela acorda e encontra o símbolo do Trigon queimando por todo o seu corpo. Mas esse clima épico e sério muda depois quando a Ravenna decide ser extremamente gentil com seus companheiros de equipe e tentar fazer o último dia deles o melhor de todos. Ela, por exemplo, começa fazendo panquecas aqui no café da manhã, veja só. Inclusive, até tentar sorrir para os seus companheiros de equipe. Certas pessoas realmente não foram feitas para sorrir naturalmente, né? E a Ravenna é um desses casos. Mas é legal ver ela tentando sair da zona de conforto dela e tentando ser legal aí com os seus amigos. O que rende aí bons momentos de humor, porque depois o clima vai ficar muito mais sério nos outros 2 episódios. Depois eles vão lutar contra o vilão Plasmos, e a Ravenna protege todos os seus companheiros durante a batalha e acaba derrotando o vilão. Ela fala para eles irem comer pizza depois, e durante esse lanchinho, a Ravenna fala que está aproveitando a companhia dos seus amigos. Em seguida, quando estão num parque, os outros titãs ficam desconfiados dela, pois ela realmente está muito amigável, e querendo fazer várias coisas. Ela afirma que eles têm muito o que fazer até o pôr do sol, mas, de repente, um eclipse solar acontece e bloqueia o sol. A Ravenna é jogada por uma força invisível, e quando seus companheiros olham para o seu braço, eles veem a marca de Trigon. E a garota fala que hoje é o fim do mundo. E uma coisa que a cultura pop nos ensinou aí em filmes, séries, quadrinhos, seja lá o que for, é que quando acontecem esses eclipses assim, ó, bizarros durante o dia, coisa boa não é. E bem, esse foi um momento mais de descontração que tinha que ter, né, característico aí desse desenho dos Jovens Titãs, mas a partir daqui até o final mesmo,
o clima nunca mais volta a ser como era desse começo. Os seus companheiros percebem que ela está destinada a se tornar o portal, para que a Terra seja destruída, e imediatamente a levam para uma sala de quarentena, que eles construíram sem conhecimento da Ravenna. A garota fica repetindo que não importa o que aconteça, é impossível, e nenhum poder na Terra pode impedi-la de cumprir o seu destino, mas os seus amigos se recusam a desistir. Essa sala foi construída para impedir a entrada de qualquer coisa, desde vilões a espíritos malignos. O Robin diz que, mesmo que algo aconteça, o resto dos Titãs estarão observando de uma sala de observação. E essa ação aqui dos Titãs é realmente para mostrar que eles estão comprometidos e querem fazer de tudo aí para proteger a Ravenna. E um detalhe legal é a coloração dessa sala de observação dos Titãs, que lembra muito o interior do Batmóvel no desenho do Batman do Futuro. Boa referência. A Ravenna medita e o Trigon faz contato com a sua mente. Ele grita que é ele quem decide o destino dela. Ela causará a morte de seus amigos, tal pai, tal filha. Isso quando o Slade aparece fora da torre com um grupo de demônios de fogo. Os Titãs tentam lutar contra o Slade e esse exército. Inclusive, tem esse momento do Cyborg usando toda a energia da torre num canhão de sua armadura. É bem maneiro. Mas mesmo com essa energia, o Slade permanece vivo e mais demônios de fogo surgem. Tem inclusive depois uma câmera lá Evil Dead mostrando o Trigon chegando próximo do local da Ravenna. E essa referência aqui de direção tinha que ter, né? Afinal, estamos falando aqui de um episódio de possessão e demônios. Depois de ameaçar machucar os amigos da Ravenna, o Trigon faz a heroína sair da torre e ir com o Slade. A sua equipe tenta impedi-la, mas ela os nocauteia e vai embora. Enquanto eles caminham até o local onde a Ravenna deve invocar o Trigon, ela avisa o Slade que conhece o seu pai, e que ele não cumprirá qualquer promessa que fez ao vilão. O Slade não acredita nisso, mas então a garota comenta que eles têm isso em comum, e uma vez que o propósito do Slade tenha sido cumprido, ele também será insignificante. E isso irrita o Slade, e ele é agarrado pelos demônios de fogo. O Slade ordena que o soltem, mas eles o ignoram. A Ravenna percebe que o Slade já é insignificante, até mesmo o seu próprio exército não o escuta. Os demônios de fogo o libertam e só fazem isso por ordem da Ravenna. Então, vou confessar que mesmo com tantas coisas ruins acontecendo aí nesse final de episódio, ver o Slade sendo humilhado desse jeito é bom demais. E eu adoro essa reviravolta aqui, mostrando que o Slade é um peão mesmo, e a Ravenna já mostrando esse lado sombrio dela. E o que a Ravenna falou antes se confirma, quando o Slade confronta o Trigon e exige seu pagamento. O demônio diz a ele que a gema retornou por sua própria vontade, e que foi ele quem trouxe a Ravenna, não o Slade. O vilão o lembra do acordo. O Trigon, entretanto, não se importa e apenas ri dele. Enfurecido com a traição, o Slade começa a tirar bolas de fogo no Trigon, o que não o prejudica em nada. O Trigon então tira os poderes do Slade e ele aparentemente desaparece. Os Titãs alcançam a Ravenna e mais uma vez tentam convencê-la, dizendo que ninguém sabe o destino deles e que ela pode assumir o controle e não realizar a profecia. Ela concorda, dizendo-lhes que não sabia que poderia fazer amigos tão maravilhosos e que queria tornar o último dia deles perfeito. Então, ela os prende com seu poder para evitar que eles a parem. E enquanto eles tentam impedi-la, ela abre o portal. A Ravenna então se sacrifica para invocar o Trigon, e o grande demônio emerge dele. A Terra é minha! E esse aqui é o final da parte 1. E é muito dramático. Você fica vendo ali os Titãs tentando fazer de tudo, né, para impedir a Ravenna, mas mesmo assim ela vai lá e acaba summonando o Trigon. E aí, finalmente, esse vilão, que era essa grande ameaça que vinha aparecendo aos poucos, ele finalmente chega à Terra. A parte 2 desse final começa de forma desesperadora. O Trigon grita que a Terra é dele, enquanto ele desencadeia uma poderosa onda de destruição em todo o planeta, transformando os oceanos em lava e o céu em vermelho sangue. Edifícios são destruídos e todos são transformados em pedra. Nós vemos que uma pequena proteção da Ravenna protegeu o Robin. Ele acorda e olha sem palavras para a paisagem devastada, com tantas pessoas inocentes afetadas. Um corvo guia para um grande arranha-céu. O Robin sobe ele e encontra seus amigos no topo, todos vivos e bem, mas desanimados. Eles deduzem que a Ravenna usou seus poderes para garantir que eles sobrevivessem ao apocalipse. O Cyborg se pergunta qual foi a utilidade disso, já que eles foram os únicos que sobreviveram e não sobrou nada. O Robin não perde as esperanças e declara que eles continuarão lutando em homenagem à amiga deles. Eles dão as mãos em promessa e, ao fazê-lo, há uma explosão repentina de energia entre eles. Eles imaginam que a Ravenna deve ter deixado algum dos seus poderes para eles, e isso fica mais forte quando estão unidos.
E aqui outra sacada genial aqui desse desenho, que embora a Ravenna não esteja ali fisicamente com eles, ela conseguiu achar uma maneira de estar com eles aí por enquanto. Isso através aí dos poderes dela, e que pode ser uma chave para derrotar o Trigon. E saca só essa cena cinema. O Trigon fez da Torre dos Titãs o seu trono. Ele fica sentado em silêncio, aguardando o seu poder, crescendo. Sem aviso, os Titãs atacam, mas não conseguem fazê-lo sequer recuar. A Estelar explica, por sua experiência, que os poderes da Ravenna são controlados pela emoção. Os Titãs percebem que devem ficar com raiva e dão as mãos, se preparando para atacar o Trigon com tudo que tem. Todos eles gritam o encantamento característico da Ravenna, e um enorme feixe de energia atinge o Trigon em cheio. E o danado ele finge que sente dor, antes de sorrir e dizer que nenhuma bênção de despedida da sua filha poderia prejudicá-lo. Ele murmura um "vai embora" e os atinge com esse raio de energia, os atirando de volta ao local em ruínas daquela antiga biblioteca, onde a Ravenna libertou seu pai. Realmente ia ser muito fácil se fosse só isso, né? Mas esse começo aqui é bem legal para mostrar essa diferença de poder, né, dos Titãs atual contra o Trigon, então para mostrar essa grande ameaça que eles vão ter que superar. Dentro dessas ruínas, os Titãs escutam uma voz e o Slade emerge da escuridão. A equipe o ataca imediatamente, mas ele não faz nenhum movimento para retalhar. Ele diz que não veio para lutar, mas para ajudar, e que conhece uma maneira de salvar a Ravenna. Os Titãs se recusam a acreditar nele, mas o vilão fala que eles podem pensar o que quiserem, mas garante que o Trigon fez com a Terra, ele não desejou isso. Mas mesmo assim o vilão ainda deixa claro que ele só os está ajudando porque lhe convém. Pelo menos foi honesto. O Slade revela que a parte da existência da Ravenna como um portal realmente foi apagado, mas uma outra parte continua viva em outro lugar. E assim, aqui é outra reviravolta que acontece aqui nesse final que eu acho bem interessante, que é o Slade se aliando aos Titãs para derrotar esse inimigo em comum. E aqui a gente tem aquele clássico cenário, né, do inimigo do meu inimigo agora virou o meu amigo. Os Titãs perguntam onde está essa existência da Ravenna, e o Slade se oferece para mostrar o caminho. Apenas um deles, pois o Trigon é onipresente e, portanto, eles vão precisar de distração enquanto a Ravenna é procurada. O Robin se oferece para culpar o Slade, e o vilão dá aos outros Titãs um anel de Azar, um anel que estende um certo grau de proteção ao poder do Trigon ao seu usuário. Enquanto Robin se despede, os outros prometem acertar o Trigon com tudo que tem. O Slade comenta esse sentimentalismo dessa despedida e vai até o buraco que leva ao subsolo. O Robin jura trazer a Ravenna de volta e parte com o Slade para a escuridão. Eles vão percorrendo um caminho até chegarem a uma porta enorme com a marca do Trigon. E enquanto eles passam, o Slade avisa ao Robin que se eles tiverem sucesso, o Robin pode não gostar do que vai encontrar. E o herói diz que vai arriscar mesmo assim. E é aqui esse final de temporada só aumentando os riscos aí que vão aparecendo para os Titãs. E uma boa ideia é deixar essa dupla aí, né, Slade e Robin juntos, já que eles têm todo um histórico aí com o passado das temporadas. Depois tem uma sequência engraçada dos Titãs distraindo o Trigon, inclusive com o Thanos se transformando numa baleia dentro do ouvido do demônio. O tal anel do Slade oferece sim proteção aos heróis. Contudo, o Trigon se recusa a gastar a energia para aniquilar os Titãs. Usando seus poderes, ele cria clones malignos de cada um deles, e os coloca uns contra as suas contrapartes, ao som de um rockzão pesado. Como se estivessem no submundo, o Slade desce um rio de lava nesse barquinho. O Robin pergunta ao Slade por que ele vendeu o mundo para o Trigon. O vilão diz ao Robin que isso era inevitável, estando ele presente ou não. Eles são então emboscados por um exército de asseclas de fogo do Trigon. Ao lutarem juntos, os dois adversários repelem rapidamente esse ataque. Só que um dos últimos agressores arranca a máscara do Slade, e o Robin fica surpreso ao ver o rosto do vilão, e que é apenas uma caveira com um único olho vermelho. E essa é uma imagem, uma revelação chocante. Primeiro porque parece que a gente vai enfim ver a verdadeira face ali do Slade, que é um grande mistério do desenho. E aí vê essa revelação que ele é uma espécie aí de morto-vivo, né? Ou seja lá o que ele é nesse momento, mas é uma grande revelação e um visual bem maneiro. O vilão cobre novamente o seu rosto, e o Robin pergunta ao Slade o que ele é. Ao que o vilão responde que está incompleto e acrescenta que a sua condição é temporária. O Robin se recusa a ir mais longe até que o Slade lhe conte exatamente o que aconteceu. Então, o vilão revela que a traição da Terra deveria ter sido seu fim, mas o Trigon então fez um acordo com Slade. Ele lhe concederá poderes aprimorados, bem como prometeu restaurar a sua humanidade se trouxer a Ravenna até ele.
O Slade admite a traição que sofreu e diz que está apenas ajudando os Titãs para recuperar a sua carne e sangue. E isso faz o Robin perceber que, ao salvar então a sua amiga, ele também vai estar salvando o seu inimigo mortal, o Slade. Então basicamente aí o Slade é, digamos, quase um zumbi aí, e não um ser vivo ainda completo. E é maneiro ver essa analogia ali do Slade, como ele fez esse trato aí com um demônio, que é uma coisa que a gente vê em várias histórias, né? Quando uma pessoa quer ganhar alguma coisa, acaba fazendo um trato, e é isso que o Slade acabou fazendo. E igualmente bom também esse dilema aí que o Robin se encontra, né? Porque se ele vai salvar e ajudar o Slade nesse caminho, ele vai acabar fazendo o seu inimigo mortal voltar, mas ao mesmo tempo ele quer trazer a sua amiga de volta. Acima do solo, os outros titãs estão envolvidos em uma batalha árdua contra seus eus malignos. O detalhe é que os clones também demonstram conhecimento dos sentimentos íntimos de cada titã e usam isso para provocá-los. Neste ponto da jornada, o Robin e o Slade chegam a uma bifurcação na estrada. O Slade aponta o caminho para onde a Ravenna está, e o Robin expressa sua surpresa pelo Slade ter mantido a sua palavra. No entanto, ele garante ao Slade que na próxima vez que se encontrarem, continuarão inimigos. O caminho do Robin o leva a um templo em ruínas, e o vasculhando, ele encontra uma jovem vestida de branco, que se parece exatamente com a Ravenna, mas muito jovem. E essa, então, é a grande reviravolta da segunda parte, e que nós vamos agora para o grande clímax, a parte final aí dessa quarta temporada. E um detalhe é que essa jovem Ravenna, ela não reconhece o Robin, e ela parece bem perdida. Essa última parte volta para a batalha dos outros titãs contra seus clones malignos, e eles estão se provando como uma das lutas mais árduas e difíceis que a equipe já enfrentou. Eles sabem que devem continuar lutando para que a atenção do Trigon fique neles, e não no Robin, que está lá ocupado com a Ravenna. Só que depois o vilão revela que já sabia do plano deles. O demônio explica que a profundidade de seu poder é incompreensível para os titãs. Embora exista alguma energia remanescente da filha dele, a Ravenna que eles conheciam se foi para sempre. E, portanto, a missão deles não representa nenhuma ameaça para ele. Aqui é aquela soberba lá do vilão ultrapoderoso em quadrinhos. Fica tão cego aí com poder que nem consegue perceber que daqui a pouco tem um mínimo de chance ali de talvez a situação se inverter, né? A história corta para o Robin falando com a Ravenna jovem, dizendo que está lá para levá-la de volta. A Ravenna parece não ter nenhuma memória dele e tenta fugir para as profundezas da caverna. O Robin a acompanha e consegue ganhar sua confiança acalmando-a, já que ela está com muito medo. Já o Slade continua sua busca pelo corpo humano, e ele chega numa grande porta de metal com a marca do Trigon, que é guardada por um guerreiro bem casca-grossa. O guarda lhe diz que o que ele procura pode não ser recuperado, mas o Slade, sem mais nada a perder, insiste que o guarda o deixe passar, começando uma luta entre os dois. Então, nessa finaleira aqui do arco do Trigon, nós temos essa busca aí do Slade pelo corpo dele, os titãs lutando contra aqueles clones do mal, e o Robin agora tomando conta dessa Ravenna aí, jovem vestida de branco. E bem, falando dos titãs, a Estelar tem uma ideia genial. Ela sugere que, como eles não podem derrotar a si mesmos e estão tendo dificuldades, talvez possam derrotar uns aos outros. Eles então trocam de oponentes. O Ciborgue derrota o Mutano do mal, a Estelar derrota o Ciborgue do mal, e o Mutano derrota então a Estelar clone do mal. E os clones então se transformam em fragmentos de energia que retornam para cada um dos corpos dos titãs, resultando na vitória deles finalmente. Porém, o próprio Trigon se aproxima deles e afirma que a vitória deles foi inútil, pois tudo que fizeram foi prolongar o seu sofrimento. E ele então envia um exército de demônios de fogo sobre eles, e os titãs têm de recuar. Mas aqui deu pra ver que o Trigon ele subiu de tom, e também levantou daquele troninho dele lá da Torre dos Titãs. Ou seja, visualmente aqui esse episódio já tá nos falando que tá pintando um medinho ali nesse Trigon. Só por ele levantar desse trono. Que antes ele tava todo segurão ali, né? Tava de boas ali no trono. Mas agora bateu um desespero pra ele. O Robin, enquanto isso, numa passagem fofa, carrega a Ravenna de volta pelo caminho de onde vieram. E ele conta a história dela, da sua amiga Ravenna, de que ela é boa, corajosa e uma amiga maravilhosa. Juntos enfrentamos o mal, derrotamos monstros e vilões e cuidamos da nossa cidade. Mas o Robin é interrompido por uma horda de demônios de fogo. Ele escapa deles com sucesso, mantendo a indefesa Ravenna fora de perigo. A garotinha então se dirige ao Robin pelo nome e pergunta por que ele está fazendo isso. Ela reconhece a história que o herói contou, mas ela lembra como se fosse um pesadelo. E ela continua a acreditar que o Trigon é imparável e nada pode ser feito. Os seus poderes se foram agora que o Trigon não precisa mais dela, e tudo ficou arruinado.
Mas aqui é o momento que o Robin ele ativa o modo do discurso brabo. E ele diz que embora esse seja o fim do mundo, eles ainda estão lutando ali. E mesmo com essa Raveninha falando aí que não tem esperança, o Robin só diz que ele vai ter que ter esperança suficiente para os dois ali. Ele coloca a Raveninha nas costas e continua a carregar ela para a superfície. Tem que respeitar ele. Voltamos para a luta do Slade contra o guarda bombado. Parece que o vilão vai tomar ruim, mas ele usa uma bomba remota que explode o guarda e destrói aquela porta misteriosa. Feixes de luz branca saem da abertura, e um deles atinge o Slade, restaurando magicamente aqui o seu corpo humano. Ele fica alegre com isso, pega o machado do guarda caído e se dirige para a saída. E esse jeito aí que o Slade conseguiu a sua mortalidade de volta, que parece que ele voltou a ser então de carne e osso, é bem qualquer coisa, sabe? Tem uma porta ali, ele vai lá, destrói ela, volta, sei lá, a alma, ou volta a consciência do Slade, não sei o que volta ali. Mas vamos ver ainda como é que se encerra essa passagem do Slade nesses episódios finais. Mas então o Robin aparece para ajudar eles. Os Titãs ficam muito felizes em vê-lo. E eles também veem a Raveninha. Todos da equipe ficam sabendo que ela não tem poderes, e para piorar, a Estelar revela que o anel lá mágico se quebrou, diminuindo a esperança dos outros de alcançar a vitória. O Robin explica que chegou a hora de um ataque final. Antes disso, o Robin conforta a Ravena e diz para ela que ela não é mais escrava de nenhuma profecia e saberá o que fazer quando chegar a hora. O Trigon então os encontra e os aprisiona facilmente. Mas quem aparece para ajudar é o Slade, empunhando aquele machado e cortando o chifre do demônio. Essa cena aqui do Slade já compensou com o anterior. E aqui a gente chega de fato aqui na grande batalha final desse confronto dos Titãs junto com o Slade contra o Trigon. E de novo, reiterando, os Titãs tendo a ajuda do Slade, que é para mostrar o nível aí da ameaça que é desse Trigon. A Ravena observa com espanto, enquanto o Trigon sofre dano durante a luta. O Slade arremessa seu machado, mas acaba sendo nocauteado, e os Titãs são envolvidos por um enorme raio de energia dele. A Ravena corre até seus companheiros imóveis, implorando para que eles se levantem. O Trigon se despede dela e libera outro raio de energia. A garota instintivamente se protege com seus poderes, e o Trigon menospreza ela, afirmando que ele é seu criador, o seu mestre, e que ela existe apenas para servi-lo. A Ravena fica brava, e ela começa a ficar com uma energia branca. Esse poder a envolve, restaurando a sua idade original, e com ela vestida de branco e os cabelos longos. Fui criada pelos meus amigos! Eles são a minha família, o meu lar é aqui! E aqui é a grande hora da catarse, então, da Ravena aqui enfrentando seu pai. Porque ao longo desse arco aqui do Trigon na 4ª temporada, ela nunca conseguia se opor de fato ali ao Trigon. Ela tinha esse medo da profecia e sempre dizia que era o pai dela, então, que controlava o seu destino. É um grande clímax e também um desabafo aqui para a personagem. Ela renuncia a qualquer vínculo com o Trigon, enquanto o ataca com suas rajadas de energia branca. A Ravena proclama que o Trigon nunca foi um pai para ela. E, em vez disso, ela diz que os monstros de Azaroth e os Titãs, eles sim são sua verdadeira família. Ela vai ganhando cada vez mais poder enquanto ela vai admitindo isso. E também enquanto os Titãs ficam ao seu lado. Ela então recita o seu encantamento, antes que uma explosão monumental de energia branca, na forma de um corvo, destrói o Trigon para sempre. E em seguida, ela impulsiona uma onda de energia restauradora que varre todo o planeta. A cidade volta a ser como era antes, os cidadãos foram descongelados, e o mundo inteiro voltou à vida como era antes da influência do Trigon. Ok, essa onda restauradora aí é meio roubar a máquina? É sim, e eles optaram por um final feliz mesmo. Contudo, dá pra passar um pano porque isso é tão bem feito ali, esse momento de realização da Ravena, que ela vai falando várias coisas sobre o pai dela ali e vai ganhando esse poder, que você dá uma passadinha de pano porque realmente é muito bom ela derrotando o Trigon. E assim, finalmente ela vence os terrores ali do seu passado e também do seu pai, que não controla mais o destino dela. Os Titãs depois ficam sem palavras e a Ravena agradece ao Robin por ter acreditado nela. O Untano também abraça ela todo felizão. E de volta à torre, eles iniciam uma celebração enquanto o Robin tem uma conversa final com a Ravena. O Robin diz que, embora o Slade tenha sobrevivido, eles estarão preparados para detê-lo, como sempre fizeram. A Ravena pergunta como ele mantém as suas esperanças mesmo contra probabilidades muito improváveis. O Robin diz a Ravena que ela é, na verdade, a pessoa mais esperançosa que ele já conheceu, pois mesmo que todos soubessem que ela estava condenada a uma profecia apocalíptica, ela escolheu viver e lutou do lado dos jovens titãs. E agora a Ravena está livre para viver a sua vida plenamente, livres de qualquer demônios interdimensionais ou profecias. E assim finalizamos o arco do Trigon.
Galera, e esse foi então um resumão e também eu dando opiniões aqui sobre esses episódios que fazem então esse grande arco do Trigon na 4ª temporada dos Titãs. Que para muitos aí é a melhor temporada porque além desses episódios dos arcos do Trigon, tem também outros episódios bem legais que são aqueles fechadinhos, né? E para mim, de longe, essa é a batalha final mais épica aí que realmente os Titãs tiveram. Mesmo depois tendo arcos lá na 5ª temporada. Mas esse foco que eles tiveram aqui na Ravenna, eles fizeram muito bem. E também trabalharam a relação dela com os Titãs ali também. E o próprio ameaça do Trigon muito bem. Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês lembravam aí de todos esses episódios, esses detalhes aí desse arco tão conhecido dos Jovens Titãs de 2003. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as novidades da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o Seja Membro aqui no YouTube, que tem vários extras bem legais. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.